Essa questão da orfandade, não só da sensação de nos sentirmos órfãos, mas da própria condição, da própria realidade que impõe esta sensação pesada, sombria, de o ser humano se sentir órfão, isto é, abandonado, sem senso de pertencimento, sem projeto a seguir, sem caminho a trilhar, sem porta pela qual passar, sem nenhuma luz para ver, enxergar e iluminar a si mesmo e aos outros. A orfandade, ela não é só uma sensação interna da pessoa que se sente absolutamente abandonada, muitas vezes entre as outras, que não se sentem assim. Mas a sensação de orfandade pode ocorrer com um povo inteiro, com uma comunidade total, por falta de condições de viver dignamente, de sobreviver às tempestades, às dificuldades, às crises que se abatem independentemente da vontade das pessoas. Ser órfão é terrível, chega a ser desumano, é triste. É um estado de luto. Tu já te sentiste assim, órfão, órfã? Eu já me senti. Eu sei o que é isso, experimentei isso na mais extrema situação em que uma condição se impôs sobre mim, me deixando completamente sem saída. Aliás, uma não, várias situações, várias circunstâncias. É terrível o estado de orfandade. Dá a impressão de que nunca passará. Tal é o peso da angústia que se instaura. Eu entrevistei nessa semana que finda um filósofo que é teólogo, é cristão, é protestante, é um evangélico sério e correto, professor, doutor em filosofia, Daniel da Costa. E ele falou na tremenda crise de fragilidade, de desamparo, de vazio, de multidões de pessoas que aderem à única segurança, à aparente segurança do Cristo vazio, do Cristo fantasmagórico, do Cristo dos negócios, do Cristo do mercado, oferecido por muitas e muitas igrejas que nesta hora abandonam as pessoas ou elas se dão conta de que entraram numa furada. Entrevistei também nesta semana, no final da semana já, na sexta-feira, o pastor Ariovaldo Ramos, renomado, homem respeitado, pastor de uma comunidade protestante séria, ele muito sério, participa da defesa dos direitos humanos, notadamente dos mais pobres abandonados em estado de orfandade. E ele falou do momento em que a crise mostrava a sua cara terrível, ia dizer terrorista, quando um grupo resolveu criar um abaixo-assinado, um manifesto, pedindo a assinatura das pessoas. Em poucos minutos, se foram a mais de 5.000 assinaturas. Mas quando o golpe veio, as pessoas começaram a se afastar. E abandonaram os líderes desse movimento evangélicos na defesa do Estado de Direito. Se afastaram. Ameaçados, alguns expulsos por suas igrejas, se afastaram.
se sentindo órfãos de ética, órfãos da ética do compromisso, órfãos do sentido do engajamento combativo, do qual a pessoa séria não se afasta. Eu participei de estudos na década de 80, estudos, e recebi muito material do Instituto Superior de Estudos da Religião. E o ISER, o Instituto Superior de Ensino do Estudo da Religião, fez uma pesquisa com as pessoas que aderiam às igrejas pentecostais naquela década. E se constatou que muitas das milhares e milhões delas vinham afugentadas dos campos, eram ruralistas, eram plantadoras, eram trabalhadoras rurais, e foram abandonadas nos campos, as suas terras foram tiradas, foram expulsas, sem infraestrutura, e jogadas na miséria nas cidades. Aí se socorreram os pastores coronéis das igrejas que lhes estenderam as mãos, não para fortalecê-las, mas para fragilizá-las ainda mais, no sentido de que as pessoas ficassem dependentes. E elas, temerosas, órfãos, abandonadas, se entregaram aos verdadeiros lobos ferozes. Então vejam, o abandono, a orfandade das pessoas leva a consequências. Pode levar a mais abandono, pode levar à busca de alternativas absolutamente inseguras, sombrias, discutíveis, criticáveis do ponto de vista ético, como é o caso desses movimentos, destas igrejas. Então a orfandade existe, ela é real. Acredito que nesse momento grande parte do nosso povo brasileiro e boa parte do povo no mundo se sente órfão. Órfão do Estado, órfão de vacinas para combater o vírus que mata, órfãos de hospitais, órfãos de cuidados, órfãos de orientação, órfãos de direção a seguir. Então a orfandade, ela existe, e Jesus, nesse evangelho do domingo do dia 17 de maio de 2018, deixa isso muito claro. Em João capítulo 14, do versículo 15 ao versículo 21, muito claro. Jesus disse aos seus discípulos reunidos, em estado de orfandade, ele prometeu: não vos deixarei órfãos, isto é, abandonados, atirados por mim. Não vos deixarei órfãos. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, para que permaneça para sempre convosco, isto é, outro defensor, outro Consolador, outro Paráclito, porque o primeiro já era Ele, que estava ali a aconselhar reforço, energia, coragem, combatividade, sobretudo fé nos seus discípulos. Jesus prometeu que não os deixaria órfãos, que não os deixaria nessa situação que nós descrevemos aqui, de risco, de serem abocanhadas pelos lobos. Jesus mesmo, como vimos em domingo anterior, no evangelho do domingo anterior, que Jesus mesmo, como bom pastor, aludia ao problema dos assaltantes que não entram pela porta das ovelhas, mas pulam para abocanhá-las, para comê-las, para devorá-las. Há um ambiente de lobos, de pastores, maus pastores, há um ambiente de assaltantes, salteadores, prontos a devorar e devoram mesmo. Então esta realidade existe, a ameaça. E as pessoas que não se sentem seguras na sua orfandade se sentem frágeis e são facilmente capturadas e devoradas. Não há piedade nesse campo.
Então não vos deixarei órfãos. Eu vos enviarei outro defensor, outro consolador, para que permaneça para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não é capaz de receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele permanece junto de vós e estará dentro de vós. Então a orfandade com o Espírito da verdade que Jesus manda, que Jesus realiza na vida da sua comunidade, a começar pelos líderes, pelos discípulos, pelos apóstolos, encherá os discípulos, encherá a comunidade da verdade, porque a orfandade será rompida por dentro deles, na subjetividade deles, na consciência deles, na alma deles, pelo Espírito da verdade. Não as verdades todas que se apresentam aí, ofuscantes, distorcidas, falsas, fake news, mas ele vem trazer a verdade, que é sempre lembrar dele, que é a verdade, que rompe com o senso de orfandade. Não vos deixarei órfãos, gravemos isto, não vos deixarei órfãos, eu virei a vós. Pouco tempo e o mundo não me verá mais. Que mundo é esse? Este mundo que rompe com a segurança, que rompe com a estabilidade das pessoas, que rompe com as relações das pessoas, tanto com o Pai, com a verdade, desestabilizando a verdade das pessoas e desestabilizando as próprias pessoas. E aí então, para terminar, ressalta-se que esta orfandade é rompida por 2 ou 3 grandes forças prometidas por Jesus. Uma delas é o Espírito da verdade, que no universo da Santíssima Trindade é outra pessoa que não Jesus. Mas é uma pessoa que vem carregada de Jesus, vem carregada já da criação nova. Mesmo Espírito, que quer dizer o sopro de vida, que foi aquele sopro que foi dado no primeiro projeto humano, Adão, agora é dado para criar uma nova humanidade. É o Espírito do Cristo ressurreto. Lembremos-nos, como eu disse no Evangelho do domingo passado, na reflexão do Evangelho do domingo passado, que este trecho do Evangelho, como vários outros trechos do Evangelho de João, são dos discursos de despedida de Jesus, num ambiente angustioso, tormentoso do cenáculo, quando ele se despedia dos discípulos antes de ir ao jardim do Getsêmani e ser preso e daí em diante ser assassinado. E também é um trecho que mostra a presença do Cristo ressurreto, isto é, depois de todos os fatos que culminaram com a crucificação, a morte e o sepultamento dele. É o próprio Cristo ressurreto que está aqui. E o outro dado é que este evangelho é produzido durante 100 anos pela experiência de fé na comunidade, pelos discípulos, nesses momentos tormentosos, constantes da vida da comunidade. Pois nesses momentos, o Consolador manteve a comunidade forte na verdade, no Cristo da verdade, no Cristo que é a encarnação de Deus, no Cristo feito homem, no Deus feito homem, no Cristo que armou a tenda divina entre nós e passou a habitar entre nós. Aí a segurança se estabeleceu. Os fatores geradores de insegurança, não, mas a segurança para enfrentar esses fatores, sim, de dentro para fora, na comunidade, em cada pessoa da comunidade, para fora da comunidade. E o outro elemento importante aqui é o amor. Ele disse: quem acolheu os meus mandamentos e os observa,
Esse me ama. Jesus trouxe um novo modelo de relações, um novo modelo de comunhão a partir dele com seus discípulos e dos seus discípulos entre eles. Como o projeto do próprio reino de vida abundante que ele veio trazer, como João gosta de dizer, vida e vida em abundância, vida eterna, que quer dizer vida abundante. Não é depois, é agora, vida abundante. Vida eterna quer dizer vida abundante aqui e agora. Que acontece e só pode acontecer no entrelaçamento indesligável, imparável, rico e intenso das pessoas que se amam. Como Jesus amou. Quando ele lavou os pés dos discípulos, ele se levantou e colocou a toalha de volta em torno de si. Se vocês entenderem o que eu fiz, pois assim como eu lavei os pés de vocês, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Assim como eu amei vocês se amem uns aos outros. Nisto todos reconhecerão que vocês são meus discípulos. Isto é, a única identidade das pessoas como cristãs não é o reza-reza, não é o ritualismo, não é o sacramentalismo, não é pular fazendo oração, não é fazer louvores, mas é amar. E amar significa criar tal ambiente de relação que faz as pessoas serem irmãs umas das outras. Não pensar exatamente igual, ser iguais umas das outras, mas serem irmãs. É isso que rompe a orfandade. Orfandade que tem um dado fundamental da solidão, do isolamento absoluto, do distanciamento das pessoas umas das outras. Aqui o amor de Jesus rompe com tudo isso. É nisso que nós temos que nos basear para recuperar o nosso senso de filhos, de irmãos, de irmãs, filhas, que temos um Pai que não nos deixa órfãos enquanto desperta em nós esse senso da verdade, do Consolador que nos lembra Cristo sempre vivo e ativo em nós. Em nós. Ninguém aí fora pode entender bem isso, mas nós deveremos sentir, saber, explicar isso para nós mesmos. E depois vivenciar isso para o mundo, para a humanidade, para o mundo que é aquele ambiente de traição, de assassinato, de acordos para destruir e orfanizar as pessoas. Então, nesta relação, se acaba a orfandade, ou diminui o espaço da orfandade entre nós. E a leitura da celebração desse domingo, a primeira leitura, mostra que realmente os discípulos romperam. Eles viraram uma atividade imensa, uma vida dinâmica, ainda ao encontro do povo, em Samaria, se dirigiram para lá para conversar com o povo, organizar a comunidade, falar com o povo, suscitar convertidos e tal, porque se foi a orfandade, acabou a orfandade. O contrário da orfandade é a atividade segura de quem se dirige ao povo, de quem se aproxima do povo, de quem ganha o povo com verdade e não com promessas, mentiras e acenos comerciais do mercado. É nisso que nós temos que nos basear, meu irmão, minha irmã. E aí eu garanto para ti, que se foi, você vai embora. Esse vazio, esse senso de falta de perspectiva, esse senso de falta de saída, esse senso de falta do que fazer, você vai embora. Você vai embora. E nós nos recuperamos, nós nos achamos, nós nos encontramos como seres humanos absolutamente dignos, porque não somos mais órfãos. O Deus da paz, que ressuscitou dos mortos a Jesus Cristo, Senhor nosso, grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em todo o bem, para fazerdes a sua vontade, e a bênção de Deus Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo, seja convosco
e convosco habite eternamente. Amém.